Olá a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao NutriTotal Cast. Eu sou a Natália, nutricionista e coordenadora do NutriTotal, e é sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre nutrição, nutrição clínica, prática profissional, para aprimorar cada vez mais os conhecimentos para a gente conseguir atender melhor os nossos pacientes no hospital, no consultório, seja onde for. Hoje eu estou aqui com o Moisés, que é nutricionista, tutor do Ganep Educação. Moisés, seja bem-vindo. Já queria que você se apresentasse um pouquinho aqui pra gente. Muito obrigado, Nath. Obrigado pelo pessoal do NutriTotal. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema de nutrição, principalmente em nutrição em gastroenterologia. Eu sou Moisés, eu me formei em 2019 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí lá, desde a graduação, eu já tinha ali um caminhozinho, um pezinho na parte de gastro, né? Então, desde a graduação eu fazia um estágio extracurricular no ambulatório de doença inflamatória intestinal. Então, fiquei 1 ano e meio nesse ambulatório. E aí, quando eu terminei a graduação, eu falei, olha, quero seguir alguma área que seja parecida com isso, né? Então, foi quando eu vim para São Paulo, fiz a residência em Nutrição Clínica em Gastroenterologia no Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da USP. E aí, terminando a residência, comecei a trabalhar no Ganep Educação. E hoje também, além disso, faço mestrado e também atuo em consultório nessa parte de gastroenterologia, em parceria com alguns outros médicos gastro daí da área. Maravilha, né, Moisés? Maravilha. Impressionante como durante a graduação, muitas vezes, a gente já tem ali um alerta, um sinal de alerta de uma área que a gente se identifica mais. O coração bate mais forte com alguma coisinha e assim a gente já tende ali a correr algum caminho ali que a gente já tem uma noção, né? Exatamente. Bom, esse daqui é um episódio que faz parte de uma nova série de podcasts aqui do NutriTotal, em que a gente vai falar sobre nutrição clínica. Então, vão ser vários profissionais de várias áreas da nutrição clínica compartilhando as suas experiências aqui conosco. Então, não deixe de já assinar, colocar aí o clique no sininho para receber nossas notificações e receber os próximos episódios dessa série. Moisés, vamos começar então, né? Você falou que atua no consultório, já atua também lá no Hospital das Clínicas. E quais são as doenças gastrointestinais mais comuns na sua prática? Na minha prática, eu atendo muito paciente com doença inflamatória intestinal. Acaba sendo um público que eu trabalho bastante. Por ter tido contato com esses pacientes no ambiente terciário, né, então no hospital de grande porte, ter tido esse contato com outros profissionais, acabo pegando muitos pacientes com doenças gastrointestinais que têm um estágiozinho mais grave. Né? Então, tenho essa característica de um público com um pouquinho mais debilitado, principalmente da parte nutricional. Mas também atendo outras doenças e outras síndromes também, como a síndrome do intestino curto, síndrome do intestino irritável também, ainda mais por conta dessa prevalência que tem aumentado de uma forma muito significativa. Então são esses públicos assim que a gente acaba mais encontrando no consultório. Claro que tem aquelas tradicionais, né? Então uma gastrite, um refluxo que não tem um controle muito bom, mas principalmente doença inflamatória intestinal. Entendi. Então, né, para o nutricionista que às vezes acaba de se formar ou para aquele estudante que está aqui assistindo a gente, acompanhando a gente, é importante ter em mente que doenças gastrointestinais, muitas vezes, elas necessitam de um tratamento hospitalar. Vai depender muito de como que essa doença se manifesta nesse paciente. Né? Então, por exemplo, se é uma doença inflamatória intestinal, em algum momento da vida, claro que vai depender, é uma coisa muito individual, né? Então, mas a grande maioria dos pacientes, se for, por exemplo, uma doença de Crohn, que é um pouco mais grave do que uma retocolite ulcerativa, esses pacientes, muitas vezes, eles acabam passando por esse momento de internação. Entendi. Né? Então, eles acabam descompensando de uma forma muito grande. Essa doença de Crohn, muitas vezes, esses pacientes acabam tendo que passar por procedimentos cirúrgicos. Então, eles entram, muitas vezes, por esse cenário mais hospitalar também. Mas aí tem outro parâmetro, outro cenário, que são pacientes que têm ali uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, que a gente não vai ver eles sendo internados, por exemplo, por conta dessa síndrome. Muito difícil. Perfeito. E aí, nesse cenário, tanto no acompanhamento no consultório ambulatorial desses pacientes ou mesmo no hospital, qual que é o papel da nutrição e do nutricionista no acompanhamento desses pacientes? É fundamental.
né? E hoje, assim, a grande maioria dos pacientes, para você ter uma noção, que eu atendo são principalmente de indicação de outros médicos. Legal. Né? Então, eu acho que ele é tão importante assim que já no meio dos gastroenterologistas, eles têm essa noção de que o nutricionista tem um papel muito grande no controle dessa doença para esses pacientes. Né? Então, se esses doentes eles começam a ter uma atividade de doença, né? Então pensando numa doença inflamatória intestinal, se esses pacientes começam a descompensar essa doença, muitas vezes eles têm uma queda muito grande desse estado nutricional. Né? Então tem problemas desabsortivos, né? Então eles não conseguem absorver tão bem assim os nutrientes. Aí nós vamos precisar pensar muitas vezes em alguma outra via alternativa de alimentação, ou algum manejo nutricional específico para controlar um pouquinho esses sintomas que eles podem apresentar. Mas o papel do nutricionista ele é fundamental porque esses pacientes muitas vezes eles acabam tendo realmente uma queda muito grande desse estado nutricional. E pelo que você me falou, é muito importante também o trabalho em equipe. Com certeza. Né? Então, o médico trabalhando da parte mais inflamatória, a gente Sem pensando dúvida. Aí nas doenças inflamatórias intestinais, e o nutricionista, ele parceiro, cuidando da alimentação. Exatamente. Não tem como um trabalhar de forma individual do outro, né? Não, por quê? Aí vamos pensar nesse paciente, né? Então, se esse paciente está lá com uma doença super em atividade, né? A inflamação altíssima. Num paciente com doença de Crohn, por exemplo, um dos sintomas muito característicos é a presença da diarreia. Né? Então, esses pacientes, qualquer coisinha assim de diferente que eles tomam já piora muito esse quadro de diarreia. Né? A gente tem ali uma dieta muito voltada para uma parte de exclusão de alguns alimentos, né? E aí, nesse momento, o nutricionista tem um papel fundamental, né? Porque fazer essa exclusão desses alimentos que podem piorar esses sintomas, entender qual é a melhor hora de reintroduzir esses alimentos, vai ser realmente um papel que nós, nutricionistas, vamos saber conduzir de uma forma muito mais assertiva do que outros profissionais. Então, acho que já se entende muito bem qual é o papel do nutricionista nessa área da gastroenterologia. Maravilha, né? Fundamental. Com certeza. Se Deus queira que continue assim. Só e melhor. aí, Moisés, me veio à cabeça aqui uma questão, né? Esses pacientes, normalmente, eles apresentam alguma intolerância a alguns alimentos ou algum alimento específico. Primeira pergunta, né? Você tem algum grupo de alimentos que os pacientes têm uma recorrência maior, que você observa que a maioria dos pacientes tem uma certa intolerância, que desencadeiam crises, enfim. E quais são as deficiências nutricionais que a gente tem que ficar alerta, né, ao lidar com esse público? Isso pensando numa doença inflamatória intestinal? Pensando numa doença inflamatória intestinal. Tá. Na doença inflamatória intestinal, tem alguns alimentos que realmente podem agravar esses sintomas, né? Então, por exemplo, não são todos os pacientes que nós vamos pensar naquela questão da exclusão de um glúten e uma lactose. Mas se você pega um paciente que está com o hábito intestinal bem alterado, né? Então está com ali 8 evacuações líquidas por dia, a lactose ela tem um efeito muito osmótico, né? Então pode acabar puxando mais água para esse lumen intestinal e piorando essa diarreia desse paciente. Né? Então não quer dizer que todo paciente com doença inflamatória intestinal precisa excluir a lactose, mas em determinado momento de atividade da doença pode ser necessário fazer a exclusão desse tipo de alimento. Né? Então isso é muito individual. Até mesmo a questão quando a gente orienta que esse paciente tem que reduzir o consumo de água. Né? Então isso muitas vezes pode soar estranho, tipo, nossa, vou falar para o meu paciente não beber água. O nutricionista. Exatamente. Mas nesses pacientes que têm uma diarreia, que tem essa característica mais voltada para essa doença inflamatória, eles acabam piorando muitas vezes quando tem um consumo de líquidos hipertônicos ou líquidos hipotônicos. Né? Então a gente acaba dando prioridade para fazer uma orientação de um líquido isotônico, por exemplo, para essa diarreia ficar um pouco mais controlada. Né? Então é muito essa questão, não tenho ali uma especificidade ali em relação a esses alimentos, né? E vai depender muito de como que esse indivíduo tá tendo ali de comportamento em relação a essa doença presente. Perfeito. Essa eu não lembro só outra pergunta. Das deficiências nutricionais. Deficiências nutricionais. Então, uma deficiência que é muito comum, principalmente quando a gente pensa na questão da diarreia, é o famoso zinco. Né? Então, recentemente, por exemplo, eu estava com uma paciente que ela estava com uma doença muito descontrolada e ela estava um tempinho já tentando aguardar a medicação que é disponibilizada pelo SUS. E aí tem que entrar na justiça, medicação um trâmite, de alto custo, né? Exatamente, que é o imunobiológico. Ela ficou assim, quase que 2 meses com uma diarreia não controlada. E aí um dos sintomas que ela relatou muito foi a alteração de paladar.
E aí a gente já imagina, né? Aquele paciente que tem uma diarreia muito intensa, uma perda de vitaminas e minerais de uma forma muito significativa. Tem alteração de paladar, a primeira coisa que alerta pra gente é o zinco, que é comum essa deficiência nesses pacientes. Além de outros nutrientes como vitamina D, que aí a grande maioria da população tem também, né? Então, é muito individual, né? Então, a nutrição, ela é isso, né? Ela tem que ser individualizada para esses pacientes, é a mesma coisa. E vai muito ao encontro daquele grupo de alimentos que o paciente tem mais intolerância, né? Exatamente. E mudando um pouquinho, né? Saindo um pouco das doenças inflamatórias intestinais, indo para a parte das doenças gástricas, né? Eu também atendo em consultório e acho que 80% dos meus pacientes ou têm ou já tiveram gastrite, refluxo, muito comum, né? É comum. Acho que essa daí é uma dos públicos principais, eu acho que da grande maioria de E às vezes eles nem né? vão no consultório por conta disso, Exato. né? Eles vão por outras razões e na consulta a gente descobre que eles têm, porque eles já nem consideram isso algo tão relevante, né? Sim, não, recentemente eu atendi um paciente que era de estética. Isso era para ganho de massa muscular e tudo mais. Comum. E aí, na consulta, eu falei, você tem alguma queixa? Você tem algum sintoma, alguma queimação quando você come? Ele, eu tenho gastrite, mas assim, nada que me incomode. Só gastrite. Para esses pacientes, né, pensando em conduta nutricional, existe alguma conduta mais específica, algum nutriente de alerta, algum grupo de alimento que precisa ser excluído ou que deve ser priorizado? Aí é muito também individual, mas aí nós temos aquelas recomendações tradicionais, né? Então, excluir aqueles alimentos que são irritantes de mucosa gástrica, né? Então, alimentos ricos em cafeína, né? Então, café, chá preto, chá mate, alimentos muito condimentados, né? Tem alguns alimentos que os estudos mostram que você pode ter algum benefício. Por exemplo, a junção arroz e feijão é um alimento protetor de mucosa, né? Estimula a produção de muco, assim como tem alguns estudos também que mostram que o consumo de banana pode ser um alimento protetor de mucosa gástrica, né? Então, pensar em como que o estilo de vida dessa pessoa vai influenciar nesses sintomas, né? E aí, pensando na questão de nutrientes, aí também são aqueles clássicos, né? Então, deficiência de ferro, de vitamina B12, né? Que aí vai precisar de todos aqueles componentes que são produzidos ali pelo nosso estômago. Mas é muito essa questão de avaliação de composição alimentar do dia inteiro, né? Porque a maioria desses pacientes acabam tendo essas questões alimentares e isso tem um impacto muito grande nesses sintomas. Às vezes eles nem percebem, né? Exatamente. Que um hábito alimentar ali está prejudicando. Sedentarismo, né? Excesso de peso também pode favorecer, né? Então, avaliar esse paciente como um todo pra gente pensar nesses sintomas. E a gente já tá aqui caminhando pro finalzinho do podcast, uma conversa que passa tão rápido, né? E muito se fala da relação emocional com as doenças gastrointestinais. Gastrite emocional, muita gente fala gastrite nervosa, né? As doenças intestinais. Intestino irritável, né? Exatamente. Isso. Na prática, você observa isso? Como que é conduzido isso na prática? Total. Hoje em dia, nós temos realmente essa incidência muito grande dessas doenças. Acredito que depois da pandemia, principalmente porque nós tivemos também aí um aumento dessas doenças associadas à saúde mental, né? Nós percebemos que as doenças associadas ao trato gastrointestinal também aumentaram. Então, pensando numa síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome intestino no cérebro, quando você tem um desequilíbrio entre um desses dois eixos, você pode realmente ter um agravamento desses sintomas. Então, pessoas que são muito estressadas, pessoas que são muito ansiosas, isso se torna muitas vezes um gatilho para a piora desses sintomas, né? Então, é aquela famosa história do ovo e a galinha, a gente não sabe o que desencadeia o que exatamente, mas já se sabe que se tem uma correlação muito grande entre esses dois eixos, né? Então, é realmente fazer um acompanhamento multiprofissional, né? Então, ter ali com a terapia em dia, que é fundamental. Para todo mundo, né? Para todo mundo, por favor. Né? Porque se você não tá com a terapia em dia, provavelmente você vai fazer o amiguinho que tá com a terapia em dia também se estressar, né? Então, vamos colaborar no sistema. Exatamente. E o seu intestino e o seu estômago também vão agradecer. Mas elas têm total ligação. Perfeito, Moisés. Um bate-papo que passou tão rápido, tão gostoso, tanta informação aqui que a gente tinha para trocar, né? Agradeço muito a tua participação aqui no NutriTotal Cast. Com certeza será convidado para próximos episódios. E você que está assistindo, já deixa o seu comentário aqui. Qual a pergunta que ficou no ar para a gente fazer na próxima vez para o Moisés? Manda aí, gente.
Moisés, para quem tem a vontade de seguir nessa área, né, da parte gastrointestinal, que conselho você daria? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, gostar muito da área. Eu acho que é uma área que está em ascensão de uma forma muito positiva, então tem um mercado de trabalho muito positivo. Se especializar, né? Então eu acho que a especialização ela traz um enriquecimento para o profissional e uma bagagem também, ainda mais porque são doenças complexas, né? Que tem uma terapia nutricional muito específica e que vai ter um impacto muito grande na vida desse paciente. Então eu acho que a especialização é realmente um cenário muito importante nesse processo. E, claro, a prática, né? Então não adianta a gente também se especializar se a gente não coloca em prática e ter sempre ali uma escuta ativa, entender bem o que esse paciente traz pra gente de queixa, mas eu acho que são os principais pilares. Especialização e colocar em prática o que a gente aprende. Perfeito! Eu acho que serve até para outras áreas, inclusive, esse conselho. Com certeza. Moisés, muito obrigada. Imagina, que agradeço. Até a próxima. Até. Obrigada também a quem nos acompanhou aqui, seja no YouTube, seja na plataforma de streaming preferida de vocês. Já deixo aqui o convite para vocês acompanharem o NutriTotalCast, os próximos episódios. Essa série de nutrição clínica está imperdível. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e já compartilhar com aquele colega que também vai aproveitar essas informações. Eu fico por aqui e até a próxima. Gente.